A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Olá, meu nome é Ana Maria Drummond, eu sou diretora institucional do Instituto Vencer o Câncer, que foi fundado pelos oncologistas Antônio Buzaide e Fernando Maluf. Esse é o nosso painel dentro do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a todo o time do TJCC e, em especial, a Merula Stigl.
O TJCC é referência para todos nós em articulação, em cooperação, em compartilhar informação de qualidade. Eu gostaria de falar rapidamente para vocês sobre o trabalho do Instituto Vencer o Câncer. Nossos pilares são evitar, tratar e curar, por meio de informação de qualidade, educação e, acima de tudo, programas que possam influenciar políticas públicas. O tema do nosso debate hoje é equidade no tratamento oncológico. A temática da equidade ou da igualdade de acesso, ela é muito cara, muito especial para nós do IVOC, como nós chamamos a nossa instituição, e norteia nossos programas, nossos projetos e ações. Afinal, em um país tão desigual como o nosso, a saúde não poderia ser uma exceção. Atualmente, o câncer é a principal condição de saúde no mundo, com uma média anual de mais de 18 milhões de casos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a doença apresentou um crescimento constante no número de óbitos nos últimos 25 anos. Em 1996, era a quarta causa mais frequente de mortes entre os brasileiros, mas desde 2003 ocupa o segundo lugar na lista, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares. Se por um lado os casos continuam a aumentar, cada vez mais surgem novas tecnologias, cada vez mais se busca cura com inovação e, por vezes, o controle da doença garantindo melhor qualidade e, acima de tudo, sobrevida e esperança para os pacientes. A equidade no tratamento oncológico vem sendo um tema discutido com frequência. Quais estratégias podem ser adotadas para garantir o acesso para todos, sem exceção, pacientes brasileiros às inovações? Neste painel, o Instituto Vencer o Câncer pretende contextualizar os avanços e levantar alguns pontos importantes que podem contribuir com esse novo cenário que nós todos vivemos na oncologia. Para falar sobre os aspectos clínicos, a eficácia, a segurança dos novos tratamentos, vamos ouvir o Dr. Manuel Carlos Leonardi, médico titular do Centro de Oncologia Clínica do Hospital BP e BP Mirante e coordenador da Divisão de Educação do Centro Oncológico do Hospital BP e BP Mirante. Obrigada, em nome do Instituto Vencer o Câncer, pela sua presença. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a todo o time do TJCC e parabenizá-los pelo trabalho maravilhoso. Contextualizar a história do câncer. É uma aula mais ou menos de história para a gente chegar aqui até hoje. Não durmam, tá? Vamos lá. Pessoal, o câncer não é uma doença nova, né? A gente entende câncer hoje como câncer, mas isso é um papel de 2.500 anos antes de Cristo. Tá? Aqui havia uma descrição de uma massa no peito de uma mulher, à época, que crescia, ficava enegrecida, sangrava e caía repetidas vezes, né? Esse papiro foi descoberto mais ou menos no começo do século XIX, é chamado de Edwin Smith. Aqui uma gravura de como era cuidado o câncer naquela época, né? Os egípcios eram exímios emulsificadores, né? Faziam múmias e tratavam as suas doenças dessa forma. O mundo evoluiu, a civilização ocidental cresceu, né, e o câncer continuava uma incógnita, a gente não sabia o que acontecia. Apesar de a gente ter definições aristotélicas, socráticas, do que era célula, do que era o corpo, a gente não via, não entendia isso. Até o século XVIII a gente não tinha microscópio, o conceito era muito abstrato, a educação era muito pouca. Como é que a gente poderia entender câncer, que é o crescimento anormal de células, se a gente não tinha nenhum conceito de célula ainda? O que a gente tinha eram tumores que cresciam. A gente cortava, como nesse diagrama aqui, em preto e branco, tinha um tumor na mama, a gente cortava a mama. E daquele jeito, né? Daquele jeito que a gente vê em filmes. Olha só, a gente pegava com ganchos o tumor e cortava na faca, sem analgésico, sem respeito ao indivíduo, né? A gente
Passou muitos anos assim. A Idade das Trevas, como foi conhecida depois, na Idade Moderna, vinha muito por conta disso, né? O homem como indivíduo não era visto como indivíduo, né? Era mais um naquela população. No outro diagrama ali, a gente vê uma gravura já do século XVII, mostrando que um tumor era espetado, né, por duas agulhas e depois cortado com um facão. Esse era o tratamento que a gente tinha à época. Foi aí que começou a aparecer também a definição de câncer como o caranguejo, né? Porque a gente cortava um tumor e de repente ele aparecia em outro lugar, como um siri, que a gente está na praia, ele entra dentro da areia, depois aparece em outro canto. A palavra carcinos, do grego, vem daí e quer dizer também o siri ou esse caranguejo que virou o símbolo do que é câncer. Muito bem. Chegamos ao breve século XX, né? O século XX mudou a história da humanidade como nenhum outro século na nossa história anterior em termos de tecnologia, né? Aqui, na primeira foto, a gente vê um doutor, ele era patologista, mas foi o primeiro médico que se interessou a tratar os tumores hematológicos no século XX, em 1913, mais ou menos, antes da Primeira Guerra. Ele estudava alguns sais que eram antagonistas que eram sais que repeliam modos da célula crescer. E em Boston, Massachusetts, ele pegou algumas crianças que tinham leucemia à época, a gente não sabia o que fazer, essas crianças tinham sangramentos, tinham dores horríveis, ficavam num porão, segundo a descrição do livro aí embaixo como referência, O Imperador de Todos os Males, e resolveu dar um pouquinho desses sais para essas crianças. Ele teve uma remissão, o menino levantou da cama, saiu, foi ao jardim e 2 meses depois a doença voltou. Mas foi o primeiro report, a primeira vez que a gente teve uma reportagem de alguma coisa que funcionou. E foi com ele. Ao lado dele está a esposa, a Dana, que hoje é um instituto muito famoso de pesquisas na mesma cidade. A partir daí, durante o século XX, a gente teve alguns avanços muito importantes em todas as áreas, né? E a guerra, como a gente sabe, enfrentando dificuldades, e na pandemia não poderia ser diferente, né? A gente aprendeu muita coisa. Na guerra, e aqui uma gravura da Segunda Guerra Mundial, a gente teve muito avanço químico, avanço biológico, avanço nuclear, que possibilitaram que nós entendêssemos melhor como a física, a química e a biologia funcionam. Nessa gravura extraída do livro, do Imperador de Todos os Males, a gente vê um bombardeio, tá? De alguns navios dos aliados por uma substância chamada gás mostarda, né? A bomba explodia e só liberava esse gás conjuntamente. O que a gente percebeu, além das mortes e de todo esse horror da guerra, foi que esses soldados, quando voltavam, se sobrevivessem, quando voltavam ao seu país de origem, tinham alterações nas células do sangue. Opa, serendipity, né? O que aconteceu para que a gente tivesse essas mudanças? E aí a gente começou a estudar, né? A Segunda Guerra Mundial durou de 39 a 45, a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, e foi aí que a gente começou a entender mais ou menos como a química funciona, começou a refinar a química e assim por diante. Muito bem. Dessa máquina de guerra surgiram os primeiros quimioterápicos, né? Nos Estados Unidos, na década de 40 e 50, alguns institutos de pesquisas foram criados sob uma programação política importante, e é daí que vem muita da inspiração do trabalho que a gente faz hoje em dia, né? A gravura do meio mostra a Eleanor Roosevelt, que era a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, com 2 crianças. Robert Sadler ainda hoje é um busto na frente do Instituto Dana-Farber em Massachusetts, nos Estados Unidos, na qual ela fazia campanhas no rádio, trazia essa criança, trazia algumas estrelas do beisebol americano à época e pedia doações para a gente estudar o câncer, né? Para a gente tentar entender o que era essa doença. Foi assim que foi a gênese do que a gente vê hoje em dia acontecendo no mundo e de onde muitos programas de ajuda e de estudo nasceram, tá? Até 1951. Né, 6 anos após a guerra, a gente teve a descoberta de uma estrutura que hoje a gente fala bastante, mas a gente entende pouco ainda, o DNA. Esses 2 indivíduos, o Watson e Crick, e a gente aprende isso no ensino médio, né, descobriram a estrutura tridimensional do DNA, né, e ganharam o Prêmio Nobel em 1951. Esses indivíduos descreveram a proteína, a estrutura que
está dentro da nossa célula, que contém a receita, que contém toda a informação de como gerar um indivíduo, como fazer todas as proteínas, os tecidos, como se diferenciá-los, como crescer, como viver e também como morrer. Dentro dessas moléculas, que hoje a gente entende que elas estão agregadas num ponto específico das nossas células, no núcleo, e a gente chama isso de DNA, de cromossomo, né? A gente junta alguns genes que formam o DNA, que formam aqueles cromossomos que a gente aprende, e está ali todo o segredo de como fazer um organismo vivo. E a partir daí, de 1951 para frente, a gente vê um boom na história da oncologia junto, porque a gente sabe que são alterações nesse DNA que fazem a célula crescer rápido, invadir outros tecidos e assim é o câncer, né? Uma célula que se divide sem controle, que cresce sem parar, que invade outros tecidos e os destrói por consequência, levando ocasionalmente à morte. Entender isso é a chave de entender o que é o câncer, tá? E é hoje que a gente se debruça sobre isso para desvendar os segredos ali contidos e transformar isso em tratamento. E nos últimos 50 anos que isso causou uma enorme revolução, né? A gente tinha anteriormente a essa era os quimioterápicos, que muitas vezes eram drogas que em grandes quantidades eram venenos, em quantidades corretas e cíclicas levavam à destruição de células que cresciam rapidamente, né? Esse é o princípio da quimioterapia antiga. Tudo isso baseado na química desenvolvida, especialmente aí no pós-guerra e durante a guerra. Na década de 60, de 70, de 80, nós fomos aprimorando como é que a gente faz para replicar, para duplicar o DNA, como é que a gente faz para mexer no DNA. E hoje em dia a gente tem engenharia genética, né, que a gente consegue, a engenharia molecular, melhor dizendo, que a gente consegue fazer proteínas, a gente consegue quebrar pedaços de uma proteína, juntar com outra e ver qual função que aquela nova molécula tem. E isso foi fundamental para que a gente pudesse tratar melhor os pacientes, individualizar o tratamento e chegar no que a gente chama hoje de terapia personalizada. O que é terapia personalizada? É a gente poder oferecer o melhor tratamento para a doença daquele paciente em específico. A gente aprendeu que câncer não é uma doença só. Hoje a gente sabe que câncer são mais de 160 doenças juntas e cada uma tem sua especificidade, cada uma tem a sua nuance, cada uma tem a sua idiosincrasia, tá? E é estudando cada paciente, é vendo quais as alterações que eles possuem que a gente vai conseguir oferecer o tratamento mais eficiente, mais humanizado e com melhor resultado, tá? Muito bem. A gente sabe que de alguns anos para cá a quimioterapia tem sido cada vez menos tóxica, cada vez mais eficiente e tem sido associada a outras medicações. Essas outras medicações basicamente funcionam como eu expliquei para vocês. São moléculas que a gente desenha para inibir ou para ajudar o nosso corpo a coibir o crescimento de células anormais, o câncer. A gente foi aprendendo isso com o tempo, especialmente nos anos 2000, 2010 e no início dos anos 90, a gente desenvolveu algumas moléculas orais, tá? Essas moléculas, elas funcionam da seguinte forma. Aqui a gente vê uma esquematização de uma célula comum humana. Então a gente tem a membrana e aqui dentro o núcleo onde está o nosso DNA. O DNA vai produzir algumas proteínas que servem para dar cor aos nossos olhos, a forma do cabelo, o tanto que a gente tem de altura e assim por diante. Então ali dentro, como eu disse para vocês, está todo o segredo de como fazer um organismo vivo. Quando ele está mutado, e essa palavra é importante, mutado, a gente tem proteínas alteradas. E assim como a gente forma os olhos com as proteínas corretas, a gente pode ter olhos deformados com as proteínas erradas. E assim todos os outros órgãos do corpo. Muito bem. Se temos uma sinalização incorreta, qualquer tipo de fator de estímulo, um hormônio, uma comida, algum ambiente, uma luz do sol, por exemplo, pode estimular a produção de proteínas que vão fazer com que essa célula cresça sem parar. Será que não existe algum passo aqui dentro onde a gente pode coibir, parar essa reação e, portanto, controlar o tumor? Será que não existe uma terapia-alvo que a gente pode simplesmente tomar por boca
e fazer com que o câncer pare de crescer? A resposta é sim. Hoje em dia a gente tem esses tratamentos disponíveis, a gente utiliza muitos deles e cada vez mais a gente está vendo eles aparecerem no mercado oncológico e disponibilizado para os nossos pacientes. Para a gente entender mais fácil, é assim que funciona. Existe toda uma arquitetura, toda uma série de proteínas já prontas dentro das nossas células que, quando estimuladas, vão levar à produção de uma proteína que tem uma função. Quando isso está alterado, essa proteína vai estar alterada e pode ter os seus efeitos. Tá? Muito bem. Essas drogas a gente conhece como terapia oral ou quimioterapia oral, né? E hoje a gente sabe que o TJCC, o IVOC, tem um trabalho muito importante para a gente conseguir trazer mais facilmente essas medicações para o nosso dia a dia. E por fim, essa é uma descoberta bastante recente, dos últimos 5, 6 anos a gente tem disponível, inclusive no Brasil, a gente descobriu algumas proteínas aqui da membrana que fazem um sinal específico para a célula, mandam a célula morrer. E por que isso é importante? Porque se ela está crescendo sem parar, invadindo o tecido sem parar, se a gente dizer, olha, morra, a gente pode fazer com que o tumor desapareça. E essa molécula específica a gente deu o nome de PD1 e PDL1, né? E o interessante é que o PD1 ele está muito presente nas nossas células de defesa, nas nossas células brancas, as famosas células T, linfócitos T. E aí a gente abre um outro leque de tratamento que é a imunoterapia, porque as células T fazem parte do sistema imunológico. Câncer é uma célula esquisita, que cresce sem parar. Por que a gente não consegue ir lá reconhecer isso e destruir essa célula, já que ela está tão esquisita assim? Essa foi uma pergunta que a gente teve por muitos anos, né? Essa pergunta não é de agora, mas a gente consegue mexer nisso desde agora. Para vocês que têm filhos, a gente sabe que o filho, por mais que a gente queira que seja só nosso, ele não é. Ele é metade nosso, metade daquela pessoa, do pai ou da mãe que está ali. Então, quando ele é gestado pela mãe, ele é metade mãe, metade pai. E aquele pai é estranho ao corpo da mãe. A evolução deu conta de fazer com que a gente tivesse proteínas, ou que a mãe desenvolvesse proteínas para não atacar aquele embrião novo e que a gente pudesse sobreviver como espécie. E essas proteínas a gente deu o nome, olha só, de PD1 e PDL1. Isso é importante para a nossa evolução. E o tumor, como faz parte do organismo humano, roubou esse mecanismo para ficar imune ao nosso sistema imunológico, para ficar invisível ao nosso sistema imunológico, né? A gente descobriu essa proteína e criou um anticorpo que vai lá e bloqueia essa proteína aqui ou essa proteína aqui. E aí a gente torna os tumores visíveis para o nosso sistema imune, tá? Mais ou menos como se a gente tirasse a capa da invisibilidade do tumor e aí o nosso próprio sistema imunológico vai lá e mata o tumor ou combate ele eficientemente. A gente saiu de botar paninho com emulsões de qualquer coisa, cortar as coisas, os tumores de um modo cruel e muito duro, para entender que isso vem do DNA, para entender a célula, para entender a biologia molecular de tudo isso e atuar isso hoje em dia. É aqui que a gente está, né? Esse é o passo que a gente está tentando desvendar hoje. A gente vê aqui nesse diagrama uma série de pontos. Cada seta dessa é um ponto onde a gente invade a célula e tenta controlar o crescimento, controlar toda essa fisiologia intracelular e assim diminuir o crescimento tumoral. Foi assim que a gente saiu de uma doença que matava praticamente 100% das pessoas para conseguir hoje taxas de cura em torno de 30, 40, 50, 60% dos indivíduos dependendo do tumor. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz e é para isso que a gente luta. Muito obrigado. Ana? Muito obrigada, Dr. Manuel. Foi uma aula incrível e interessante numa linguagem que é acessível, é para leigos. Isso tem tudo a ver com o Instituto Vencer o Câncer. Muito obrigada pela sua participação. A aula não deu sono, muito pelo contrário. Eu queria convidar todas as pessoas a fazerem perguntas, é uma oportunidade aí para a gente tirar dúvidas e entender ainda mais sobre os avanços e sonhar com um dia que todas as pessoas tenham acesso a essa medicina tão individualizada, tão precisa. Bom,
Eu gostaria agora de convidar a Gabriela Thanos. A Gabriela ela é economista, ela é mestre em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina, Senior Partner da Axia Bio. A Gabriela está coordenando um trabalho muito interessante juntamente conosco, um white paper, que abordará a realidade dos pacientes com câncer no Brasil e, mais do que um relatório da situação, esse documento busca oferecer soluções, olhar para o SUS de frente, ver os gargalos, pensar estratégias de acupuntura, melhorar caminhos de acesso a tratamentos, medicações, tecnologias para os pacientes. E hoje nós vamos ouvir o que a Gabriela já levantou, que estágio esse estudo está e o que a gente pode discutir em termos de possíveis caminhos, possíveis fluxos, soluções para essa questão que nos parece passar muito pela questão de gestão do sistema como um todo, tá bom? Então, bem-vinda, o palco é seu. Gente, muito obrigada, já quero aproveitar a oportunidade de agradecer ao TJCC, agradecer ao IVOC pela confiança, por esse trabalho em conjunto que nós estamos construindo, que não é feito apenas por mim ou pelo meu grupo, está sendo desenvolvido com uma série de especialistas, com experiências diferentes, porém complementares em relação a esse assunto. E também quero deixar em aberto durante a fala, se você também, doutor, tiver alguma questão, alguma colocação, pergunta, fiquem à vontade, porque como eu faço questão sempre de dizer em relação a esse trabalho, é uma construção a várias mãos. E gostaria também de adiantar que a ideia aqui não é críticas ao SUS, a ideia aqui não é colocar culpa ou apontar dedos para ninguém. A ideia é que a partir do que já foi construído, do que o sistema já evoluiu, questões que agora nós vemos que deveriam ser, né, endereçadas, revistas, para que a gente continue com a evolução do sistema. Especificamente nesse processo que nós estamos trabalhando nesse momento, é em relação à Política Nacional de Prevenção e Controle ao Câncer. Essa política foi estabelecida em 2013, ela foi uma política extremamente eu imagino que densa para ser construída, ela foi construída também em cima de várias outras medidas provisórias, projetos de lei, enfim, diversas ações que foram acontecendo durante o tempo. A questão da fila, do tempo de espera dentro do diagnóstico até o primeiro atendimento, o tempo até o início desse tratamento, isso foi um dos grandes motivadores também de todo o movimento social que houve em relação ao estabelecimento dessa política. O que é interessante a gente entender sobre o tratamento do câncer no sistema público de saúde em específico aqui, que é o tema que eu vou tratar. Diferente de outras doenças que o SUS dá cobertura ao tratamento, o câncer ele não é feito como a gente chama de assistência farmacêutica. O que é isso? É quando o paciente, recebendo o seu diagnóstico, ele recebe a prescrição, o receituário do médico, ele vai até um posto, a Secretaria de Saúde, enfim, o local adequado para retirar a medicação, ele retira essa medicação e leva para casa para fazer o seu tratamento. Independente se é um tratamento mais simples ou se é um tratamento de alto custo, como a gente tem para outras tantas doenças raras, hepatite C, etc. O tratamento do câncer, ele não é feito desta forma. Mesmo os pacientes que têm o acesso à prescrição para terapia oncológica oral, eles o retiram dentro do CACOM, Donacom, que é o nome dos centros de tratamento, centros especializados, aonde o brasileiro tem acesso ao seu tratamento. São mais de 300 CACOMs e UNACOMs espalhados pelo Brasil. E isso é reembolsado, é financiado, pelo Ministério da Saúde, que é o ente federal, que estava pensando no tripartite, não sei se todos ouviram falar sobre isso, que é, quando a gente fala da gestão tripartite, significa o quê? Que o Estado e o município, cada um tem responsabilidades complementares naquele cuidado, naquela atenção que o paciente vai receber lá na ponta no hospital. Então, essa política ela é estabelecida através do quê? De reembolso, né? Ou de cobertura de procedimentos, ou seja, a gente no sistema público não cobre o medicamento separado da internação, da sessão de quimioterapia, enfim. Ele é feito num pacote, é feito um reembolso para câncer, por exemplo, câncer de mama metastático em primeira linha.
disso para todos os outros cânceres que são cobertos. E no SUS, todos os cânceres estão previstos de alguma forma, estão previstos através desses procedimentos. Tá? Dentro dessa política, o que ela conta para a gente? O que ela estabelece? Que o ente federal, que é o governo, né, o Ministério da Saúde, ele faz uma parte desse financiamento através de um instrumento chamado APAC, que é uma autorização de procedimento de alto custo, ou seja, é aquele valor que ele vai para o Estado, para que o Estado faça a gestão dos leitos hospitalares que estão destinados nos CACONs e UNACONs. Dentro da política também se prevê que o Estado faça alguma participação deste financiamento e o CACON, UNACON, o Estado ou o município, depende da organização, a gente vai ter um desses dois, e o CACON e UNACON que faz a gestão daquele paciente e é quem fica, ao final do processo, o responsável por aquele paciente. O CACON e UNACON é quem vai dar todo o direcionamento, o cuidado, vai determinar qual tratamento vai ser feito. É quem vai fazer a gestão desse paciente para o SUS. Dentro desse contexto, organizado como está, a gente tivemos sim alguns avanços de 2013 até 2019, que é onde a gente tem o último dado que é possível nós acompanharmos, né, dentro do sistema do DataSUS aberto à análise. Houve um avanço na diminuição do tempo de espera, houve um avanço no número de atendimentos, até do número de CACONs, ainda existe, obviamente, o nosso estudo vai mostrar que existem algumas questões ainda estruturais, mas a gente decidiu, em todas as conclusões que nós tomamos, consultando diversos especialistas, pessoas que já estiveram na gestão federal, já estiveram na gestão estadual, especialistas na doença, as entidades, né, que participam também de toda essa discussão, as entidades civis. E o que nós percebemos que é o ponto mais interessante que nós trouxemos agora, qual é a fase que a gente está nesse estudo? A gente está na fase das conclusões e principalmente das propostas. E não vai parar numa questão só na proposição que saia de nós. A gente vai apresentar essas propostas para um grupo maior de pessoas que participam do sistema, para que elas também opinem se o que está sendo sugerido, o que está sendo proposto como mudança, o quão factível, e também a nossa preocupação vai ser em relação ao quê? Soluções práticas. Por que eu estou falando isso? Eu estou adiantando até antes de colocar um pouco das conclusões para que vocês possam interpretar o que eu vou colocar como algumas das nossas conclusões. Não adianta, e quem está nesse fórum do TJCC há algum tempo, nos fóruns também das entidades que formam o TJCC, estou olhando aqui para a Ana, que a Ana hoje é minha referência aqui, que o Ivoque hoje que me trouxe para participar, mas eu já tive a oportunidade também de participar de outras edições do TJCC. O que a gente vê bastante nessas discussões? A gente vê bastante crítica ao sistema, que tem que ser feito. Não existe nada perfeito, gente. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser mudado, tudo evolui. E essa é a ideia. A gente vê muitas discussões, a gente aponta, mas no final, o que a gente vai trazer para o SUS? Qual que é a proposta que a gente pode sentar na frente do Ministério da Saúde, na frente das entidades que tomam as decisões, e a gente pode falar, olha, isso aqui é algo prático, isso aqui é algo factível, e que nós entendemos que ainda por cima, num momento de já é pós, vai pandemia, doutor, já é pós-pandemia, a gente estamos quase lá, né? Mas no momento crítico que a gente ainda está, o que a gente pode fazer para iniciar esse processo de modernização da política e, mais ainda, que vocês vão entender daqui a pouquinho, fazer com que a política seja cumprida. A gente tem alguns pontos da política que eles estão lá, eles estão determinados, estão organizados, mas a gente não tem uma forma de verificar se realmente o paciente está acontecendo daquela forma e, mais ainda, se o sistema está sendo capaz e recebendo, não é só recurso, mas a atenção e o apoio necessário para poder justamente tratar esse paciente e cumprir, sim, com a sua missão dentro da política. Não adianta a gente falar neste momento, vamos investir, vamos aumentar o recurso. Óbvio, dinheiro nunca vai ser suficiente, dinheiro sempre vai ser necessário. Não é isso que a gente quer dizer, que não queremos dinheiro para o sistema, lógico que a gente quer. Existe a necessidade de investimento sempre, mas dinheiro sempre vai ser um recurso escasso. E o dinheiro, o investimento sem a boa gestão, até usei essa metáfora ontem, vou repetir aqui, viu, Ana? Não adianta a gente colocar o recurso de caminhão, colocar de caminhão e 1.000 tirar de colherinha. Por
que isso? Porque se a gente não tem uma melhora na circulação desse recurso, uma melhora na eficiência que ele é gasto, da forma como a gente controla esse sistema, tá? A gente sempre vai estar precisando de dinheiro. Tá? Uma coisa elas não são excludentes, eu preciso de um conjunto em relação a isso. E antes de começar a pensar em colocar mais dinheiro, eu preciso melhorar a gestão do que eu tenho. Tá? E o que a gente percebe analisando a política? A gente percebe que existem algumas sobreposições de papéis e responsabilidades. Existem algumas questões, vou dar um exemplo aqui, porque eu sei que o tempo é curto, se deixar eu falo 3 dias aqui sobre a situação, mas eu prometo ser objetiva. Ao mesmo tempo que eu tenho o ente federal, o Ministério da Saúde, responsável por estabelecer diretrizes terapêuticas, e diferente da assistência farmacêutica, onde você tem linhas de tratamento e se decide esse medicamento vai ser coberto e este não, na oncologia não existe uma lista de padronização, não existe uma lista de medicamentos oncológicos no SUS cobertos e não cobertos. Todos os tratamentos estão lá e devem, pela política, ser utilizados de acordo com a necessidade do paciente e também, obviamente, ficam, né, à mercê também da limitação financeira que o sistema dá. Tá? Então, existe essa questão. Mas em nenhum momento, no sistema público de saúde, é feita a distinção, por exemplo, de via de administração. Se é oral, se é na veia, isso não faz parte dessa discussão da política, o que é um ponto já bastante positivo. A hora que você tem isso, você tem essa diretriz, as DDTs que se chamam, né? Você tem toda uma revisão ampla da literatura que mostra, né? É um serviço de apoio ao CACOM e NACOM, é uma determinação do que existe, quais são os resultados clínicos que existem lá. Ao mesmo tempo que você tem essa figura do Ministério da Saúde estabelecendo essas diretrizes, você também tem a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias, a CONITEC, que realiza, a partir da demanda dos centros ou dos próprios fabricantes ou da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a SCIT, a análise de todas as tecnologias de saúde que passam a ser, de alguma forma, oficialmente cobertas pelo SUS. Apesar dessa determinação das diretrizes, apesar de passar pela CONITEC, né? Independente da diretriz falar alguma coisa, independente da CONITEC recomendar ou não recomendar uma tecnologia, o que acontece lá na ponta? A própria política coloca, e a prática nos mostrou, nós falamos com diversos CACONs e NACONs, conversamos com um grupo amplo de participantes desse mercado, ainda assim, o centro é quem determina o protocolo que vai ser seguido. Tá? Eu sei que existem várias críticas a isso, eu sei que houveram estudos aí no passado de alguns outros colegas mostrando a história do meu SUS não é o seu SUS. Só que assim, neste momento, a hora que a gente olha, a gente sabe que existem diferenças de recurso e de gestão de estado para estado no país, tá? Isso não é só para oncologia, é para outras situações também. O que acaba acontecendo? Eu estou dentro, é legal, estou dentro da política. A política me coloca essa responsabilidade, a política me coloca esse direito de eu ter esta determinação. Por que a política faz isso? Porque ela diz que os CACONs e NACONs, eles têm que determinar os tratamentos de acordo com a sua epidemiologia, com a sua população, de acordo com o estadio que esse paciente chega para tratamento. Então, você tem essa questão dessa responsabilidade também do CACON, independente do que acontece da DDT, né, na diretriz, ou na posição da CONITEC de recomendação ou não, ainda recai sobre o CACON essa decisão. Ou seja, dentro do CACON, do CACON ou NACON, ele tem o seu número, ele tem a sua gestão, ele sabe o que aconteceu. Mas se hoje a gente chegar e falar, olha, como se trata câncer de mama metastático no Brasil, da primeira à última linha, ou escolha uma linha específica, a resposta é, eu não sei te dizer. Mas isso não é ilegal. Acho que isso é importante colocar. E o que a gente vem enxergando como propostas dentro disso é que, de alguma forma, para os tumores mais comuns, para as linhas de tratamento iniciais, onde não existe tanta variação da forma de tratar, que se tenham algumas diretrizes que não sejam diretrizes taxativas, vamos dizer assim, ou deterministas, quando a gente tem assistência farmacêutica, mas que se crie uma rede maior de suporte aos CACONs e NACONs, que
não somente existam os documentos disponíveis para consulta, mas que se tenham redes de apoio aos CACONs e NACONs, para que, além de fazer esse apoio, orientação, que também se faça um entendimento melhor de como está acontecendo este tratamento. Né? Até para que a gente possa tomar algumas decisões, a gente que eu digo, os brasileiros como um todo, o mercado brasileiro como um todo, até que se possa tomar algumas decisões de aonde posteriormente sim caberia uma determinação de um protocolo nacional. Tá? Essas são, acho que a conclusão principal que a gente chega, essa é uma questão, uma proposta de melhorias. Prometi para o IVOC que não terminaremos esse trabalho com frases, diminuir a assimetria, fortalecer o SUS. Isso é óbvio, a gente tem que fazer o tempo inteiro, é nossa obrigação trabalhar nisso. Mas a gente quer trazer algumas sugestões práticas. Uma delas vai ser essa discussão em relação à rede de apoio, em relação à questão de protocolos nacionais, de algumas coletas de dados simples, mas que vão fazer toda a diferença em relação a essas políticas, esse apoio ao gestor na tomada de decisão. E um outro fator que vai ser importante dentro desse nosso cenário, e eu estou encerrando para não furar o tempo, é o uso da telemedicina. É uma das coisas, vamos dizer, boas que a gente pode trazer aí desse período que nós passamos da pandemia do Covid-19, foi que nós perdemos o medo de falar, né, pela tela. Óbvio que quando a gente fala em telemedicina existem várias questões em relação a isso, porque existe desde a consulta médico e paciente, mas também existe a modalidade que é muito utilizada, que é você ter um super especialista desse lado e aqui um médico bem formado, mas não com tanta experiência às vezes, mas que ele pode ter esse contato com o centro, com maiores especialistas, com médicos que já tenham feito mais vezes aquele determinado procedimento, ter tomado aquela determinada decisão, e ele possa, juntos, eles possam trazer o melhor para aquele paciente. A telemedicina também é uma opção muito importante para que o paciente também tenha mais acesso à orientação sobre o seu tratamento. Então, a ideia aqui, novamente, é fazer o simples bem feito. Essa vai ser a nossa proposta. Nós queremos chegar com coisas práticas, factíveis, que podem ser realizadas e que também tenham a participação da sociedade civil. Porque, no fim do dia, somos ou seremos pacientes. Quando a gente fala de tudo que a gente está discutindo aqui, estamos falando de todos nós. Então, em algum momento, a gente precisa do atendimento médico, a gente precisa dar atenção. Fico feliz de saber que já evoluímos de uma situação onde era no facão, né, doutor, e agora já tomamos medicação. A gente é um alívio, né, a gente saber disso, mas toda vez que a gente fala de alguma questão de melhorar o acesso, de melhorar uma política, ou de fazer avaliação de um tratamento, nós estamos pensando em todos nós, tá? Então, eu já dei meu tempo, acho que até vazei, mas queria te agradecer essa oportunidade e aguardem que teremos muitas novidades ainda até o final desse ano, através do trabalho com o IVOC. Obrigada, Ana. Gabriela, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu achei super interessante você começar a sua fala dizendo que nós não estamos aqui para fazer uma crítica ao SUS, em primeiro lugar, e o que a gente está buscando com esse estudo é refletir sobre essas recomendações práticas que eu chamei de estratégia de acupuntura, porque conforme a gente vai conversando sobre esse estudo, fica cada vez mais claro para o IVOC que o que a gente vai propor é o que dá para ser centralizado, o que dá para ser descentralizado no sistema, ou seja, a otimização de recursos. E eu vou lembrar que a gente ouviu de um ex-ministro da Saúde numa reunião recente nossa, você estava lá, que ele disse como tomar decisões em políticas públicas se você não tem a consolidação das informações do sistema como um todo. Então tem um investimento aí, sem dúvida nenhuma, em gestão e em tecnologia dentro do SUS, e é muito importante a gente já estar adiantando essa discussão aqui no TJCC. Em breve a gente vai lançar esse estudo que você está coordenando com maestria. Então, muito obrigada. Muito obrigada. E não esqueçam de enviar as perguntas para os debatedores aqui, para os painelistas. E muito obrigada, Gabi e Dr. Manuel. Eu vou continuar e vocês não vão sair daqui. Muito obrigada.
Olha, o nosso painel agora continua, nós continuamos essa discussão sobre a equidade no tratamento oncológico. Agora, não poderíamos deixar de falar sobre a questão do acesso aos antineoplásicos orais. Essa discussão, ela vem sendo central dentro da estratégia do Instituto Vencer o Câncer nos últimos 3 anos ou mais. Nós estamos trabalhando em companhia com diversas organizações, sobretudo Todos Juntos contra o Câncer. Nós temos mobilizado parlamentares, executivos, sociedades médicas e pacientes desde 2018. Para falar sobre o movimento Sim para a Quimio Oral, nós chamamos o Dr. Fernando Maluf, ele é cofundador do Instituto Vencer o Câncer, e ele vai nos contar como foram esses anos de luta, literalmente anos de luta pelo PL 6330/2019, que defende a incorporação automática dos medicamentos orais contra o câncer pelos planos de saúde. Então, nós não estamos falando do SUS, nós estamos falando da saúde suplementar. E explicar o momento que estamos. Vocês vão acompanhar aqui na fala do Dr. Fernando toda essa trajetória, toda essa linha do tempo, desde o PL, desde a derrubada do veto, que a gente está agora trabalhando, inclusive, com uma grande manifestação pública. É importante que a sociedade civil organizada se manifeste, e agora analisando uma medida provisória que é bastante ampla, mas o que a gente almeja, acima de tudo, é que os antineoplásicos orais tenham como uma esteira de acesso mais ágil, porque o tempo é determinante e o câncer não espera. Olá a todos, é um prazer estar participando do 8º Congresso do Todos Juntos contra o Câncer, no qual tenho uma admiração absolutamente enorme por esse movimento, em nome de todos os organizadores, em especial da Merula, que é uma pessoa que eu sou muito grato e respeito tremendamente a carreira e todo o trabalho que ela tem feito. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto do Sim para a Quimio Oral, um dos projetos que o Instituto Vencer o Câncer idealizou, encabeçou, mas que não sozinho, incluindo a Brale e outras ONGs, como por exemplo Lado a Lado, Oncogui e outras, vem trabalhando para melhorar a saúde dos pacientes, homens e mulheres oncológicos do país. Esse é um projeto, então, que foi desenhado pelo Instituto em 2018. Esse projeto, ele teve o número de 10722 e foi conversado com a deputada Carmen Zanotto, que é autora na Câmara dos Deputados Federais, em 2019 com o senador José Regufe, que teve o número do PL 6330. Em 2019, então, foi feita uma mobilização junto aos parlamentares para a separação desses PLs e a questão de você desapensar, depois de aprovado em 2020 esse projeto no Senado, por unanimidade, por 74 votos a 0, desapensado o projeto para que ele fosse enviado do mesmo jeito que ele foi desenhado no Senado para o Congresso Nacional. Importante que naquele momento, né, em 2020 a gente teve 257 assinaturas para tramitação de urgência e o IVOC desenvolveu uma campanha muito grande para mobilizar a Câmara dos Deputados em favor da votação desse projeto de lei. E em 2021, né, nesse ano, a questão de alguns meses atrás, esse projeto foi aprovado por unanimidade, por 398 votos a favor e 10 votos contra na Câmara dos Deputados Federais, no Congresso Nacional. E aí, então, esse projeto foi enviado para o presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado, né? E a gente sabe que a sanção do presidente, né, na sanção, o presidente vetou o projeto, o que obviamente foi um motivo de muita decepção, não só da comunidade médica, mas particularmente da sociedade, e dentro da sociedade, dos mais prejudicados, que foram os pacientes e familiares. Aqui nessa imagem a gente tem os 2 relatores e 2 autores, o relator no Senado, o senador Romário, e o autor, que é o senador Regufe, um guerreiro valente e corajoso que vem liderando isso no Senado. E na outra foto,
a deputada Silvia Cristina de Rondônia, que é a relatora do projeto, uma guerreira, o qual admiro muito, e também a deputada Carmen Zanotto, que é a autora, no qual também é fonte de grande admiração e respeito da nossa parte. Importante também que nós geramos, em 2020, 47 matérias na imprensa, com veículos de comunicação de amplo espectro. A Globo, Jovem Pan, Bandeirantes, CNN, Folha de São Paulo, Estadão, entre outros. Quando a gente junta todos os movimentos feitos com a imprensa, foram mais de 115 inserções. Portanto, isso mostra que, independente de partido político, independente de crença em alguma direção, alguma filosofia, que houve uma união de toda a imprensa para reportar o que estava acontecendo no país inteiro e documentar a importância desse projeto, né? E esse projeto, outra vez, é um projeto que tem uma visão muito interessante, porque ele facilita o acesso oral para remédios contra o câncer, né? Desburocratizando e permitindo que, do mesmo jeito que acontece com os endovenosos, onde a Anvisa aprova um remédio, esse remédio ele é imediatamente dado para pacientes que têm um convênio médico naquela doença e para aquela indicação, que isso seja feito também para os remédios orais, o que não é feito hoje, onde a gente sabe que esses remédios passam por uma segunda aprovação, onde o tempo de demora para ser reaprovado depois da aprovação da Anvisa, que é o órgão mais importante da nossa nação, aliás, faz parte dos órgãos de excelência da Federação Internacional de Regulamentação, junto com a FDA e EMEA, que esse tempo de 2 a 3 anos para reavaliar o que foi avaliado uma vez por um órgão muito, muito mais completo é inaceitável, além do que 1/3 dos remédios que são reavaliados nem passam nessa reavaliação por critérios que, na minha opinião, são critérios superficiais e não adequados. Lembrar também que nesse movimento desse projeto, e esse projeto eu tive a oportunidade de conversar com centenas de deputados e senadores. Esse projeto é um projeto que não tem partido. A gente vê que senadores e deputados de qualquer partido foram a favor do projeto. Ou seja, esse projeto não tem bandeira de partido, não tem bandeira política. A bandeira é como ajudar as pessoas que precisam de ajuda, no caso, os pacientes com câncer. E, nesse sentido, a sociedade, junto com pessoas que têm um alto poder midiático, se juntaram também. Aqui a gente tem a Ana Maria Braga, Ana Furtado, Roberto Carlos, Thaís Araújo, o Tiago e a Ivete Sangalo, que outra vez se movimentaram em prol dessa campanha, né? E outras ações foram feitas, incluindo cantores famosos, que fizeram um single incrível de arrepiar. A gente tem também as petições, hoje ela tem, mais 162 mil assinaturas em prol do projeto, né? E esse projeto, então, ele hoje, depois do veto do presidente, ele vai ser revotado no Senado e na Câmara, e a gente espera que nesse nova votação, o veto do presidente Jair Bolsonaro seja vetado, portanto, que o projeto passe e que a gente permita corrigir uma página muito triste da história do país, onde é o país único no mundo que tem 2 pesos e 2 medidas por onde o remédio entra no corpo, e não por qual é o seu benefício real, por qual é o seu mecanismo de ação único, entendendo que hoje 70% dos remédios contra o câncer são orais, entendendo que quase nunca eles são substituíveis, porque as indústrias não fazem um remédio igual venoso ou oral, fazem só uma versão, e a versão oral é a versão hoje mais feita, não só por melhor comodidade, mas porque a classe de drogas oral mais frequentemente usada são das drogas alvo-dirigidas, que têm mecanismos exclusivamente de ação oral, portanto, muito importante isso, e lembrar que essas drogas, onde a gente, outra vez, luta para que elas cheguem nas pessoas, não é só por causa da comodidade, esse também é um ponto, mas porque como elas são únicas no sentido de quando elas bem indicadas não têm um substituto, elas podem curar mais pessoas, salvar mais vidas, prolongar a vida das pessoas, diminuir complicações, sofrimento e melhorar a qualidade de vida. Portanto, esse é uma luta de todos nós, né? Não só do Vencer o Câncer, mas de vários locais, para que isso seja corrigido, um erro de mais de uma década, onde comprometeu a vida de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras, entre crianças, adolescentes e adultos. A gente sabe que em 2 de setembro teve uma medida provisória do ministro Queiroga. Na minha opinião, ela é insuficiente, ela não atende às demandas dos pacientes,
pelo tempo de 180 dias e principalmente porque outra vez a gente fica a refém da avaliação da ANS, que na minha opinião não é uma avaliação profunda, uma avaliação tecnicamente correta, isso porque várias drogas que a ANS não aprovou são drogas já aprovadas há muitos anos nas melhores agências internacionais do mundo. Outra vez, que tem um aparelhamento muito mais sofisticado. Vide exemplo, câncer de ovário. A gente não tem nenhuma droga, nenhum inibidor da PARP aprovado em câncer de ovário, numa doença que mata 80% das pessoas ao diagnóstico, ou seja, 80% das pessoas que têm diagnóstico de câncer de ovário avançado morrem da doença, e essas drogas podem reduzir o risco de progressão ou morte em 70%. Então, o dia que alguém me explicar que essas drogas não são custo-efetivas ou boas, e me convencer, eu provavelmente vou fazer outra coisa da vida que não medicina. Porque até onde eu conheço de medicina e oncologia, acho que eu conheço bastante bem, eu não consigo realmente entender como drogas como essa não foram aprovadas e como um prejuízo direto para as pessoas vem se permeando há muitos anos. Aqui as ações em 2021, então, são trabalhadas outra vez para derrubar o veto. A gente também discutiu a medida provisória de como readaptá-la. Eu posso dizer que tem mais de 50 emendas para a medida provisória, mostrando o quão imperfeita ela foi, né? Apesar da boa intenção do ministro Queiroga, ela foi imperfeita porque ela não atende à pessoa principal, chamado paciente. Aliás, eu convido todos os deputados e senadores que tenham a mesma coerência de votar pelo projeto de lei, como eles fizeram alguns poucos meses atrás, e convido também a todos a sentarem na cadeira do paciente, e aí perguntar se como paciente você esperaria 6 meses para começar algo, e como paciente você se submeteria a ter uma negativa da ANS de drogas já aprovadas pela Anvisa no mundo inteiro, uma chance de negativa de 30% a 40%. Né? Aqui, então, nós fizemos uma carta aberta ao presidente, sempre aberta ao diálogo, mas sempre compromissados com o paciente. Esse é o nosso primeiro compromisso. Aliás, eu diria primeiro e único compromisso, com o paciente e familiares. E nesse sentido, então, nós estamos movimentando o país para que, outra vez, a gente consiga trabalhar com os deputados e senadores, que eu imagino que vão ser tão coerentes quanto foram da primeira vez, e tão sensibilizados e trabalhando a favor da população. Essa é a parte, para mim, mais importante, né? E eu estou muito certo de que a gente vai conseguir, sim, derrubar o veto, vencer o veto, proporcionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que para nós foi uma grande decepção, para toda a comunidade, para toda a sociedade e para os pacientes que são os prejudicados. Muito obrigado, eu agradeço a todos vocês pela participação nesse evento, que eu reputo como um dos eventos mais significativos e impactantes do país na área de oncologia, onde a gente coloca na linha de frente, as pessoas mais importantes, que são os pacientes e familiares e associações de pacientes. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando, pela sua participação, por trazer esse histórico dessa luta que envolve tantas organizações e o Instituto Vencer o Câncer. Agora eu vou chamar o nosso último convidado, é o Fernando Ait, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-geral do Centro de Pesquisa em Direito Sanitário da USP e professor visitante da Universidade de Paris. Professor Fernando, ele vai abordar um tema super importante, que é a questão da judicialização e as suas consequências, tanto no judiciário quanto no próprio sistema de saúde. Muito obrigada, Dr. Fernando Ait. Bem, olá a todos e todas. Eu vou aqui falar e compartilhar em alguns minutos algumas reflexões sobre o tema da judicialização da saúde no Brasil e de que forma esse fenômeno da judicialização vem vem afetando o acesso de pacientes oncológicos, tanto para tratamentos no sistema público de saúde, quanto para tratamentos no sistema privado de saúde. Então, para falar do fenômeno da judicialização da saúde, inicialmente é importante lembrar que ele começa no Brasil já na década de 90, logo após a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88, ela reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, e a partir daí, o sistema de justiça brasileiro vai reconhecer a saúde não só como um direito social e coletivo, que exige do Estado políticas públicas eficazes
para oferecer à população brasileira o acesso tempestivo e adequado a serviços de saúde integrais que respondam às diferentes necessidades de saúde de cada cidadão, mas também reconhece o direito individual de cada cidadão de demandar na justiça qualquer serviço ou bem ou produto de saúde que ele tenha necessidade e que, porventura, não esteja acessível na rede pública, principalmente, né? E isso também vai ter um impacto muito grande sobre a organização dos serviços privados de saúde no Brasil. Então, durante a década de 90, também se reestrutura o sistema privado de saúde brasileiro, principalmente no final, em 1998, quando se cria a atual regulação do sistema de saúde suplementar, que são os planos de saúde, que precisam, então, oferecer o que a gente chama de plano referência, que é o plano mínimo que qualquer operadora de plano de saúde que quer comercializar plano de saúde no Brasil deve oferecer, e que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabelece anualmente, né, ou com alguma periodicidade próxima a isso, o rol de procedimentos que devem ser oferecidos pelos planos de saúde. Então, no Brasil, desde a Constituição de 88 e com as reformulações legislativas da década de 90, a gente tem dois sistemas muito fortes de saúde. Um sistema público, que é o Sistema Único de Saúde, universal, igualitário, gratuito, e que deve oferecer serviços de saúde integrais à população, abarcando promoção da saúde, prevenção da saúde e assistência à saúde, inclusive assistência farmacêutica, e aqui entra o campo dos medicamentos orais para câncer, por exemplo, e se organiza também um sistema privado de saúde em duas frentes. Uma parte do sistema privado vai oferecer serviços para o SUS e uma parte do sistema privado vai oferecer serviços para o sistema privado de saúde, mas organizados em contratos muito bem regulados pela Lei 9656 e pela lei que organiza a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a 9961. Então, é assim que se organizou o sistema de saúde brasileiro, tendo como pano de fundo a ideia de que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E o sistema privado de saúde, então, passa a ser também muito regulado, principalmente esse sistema organizado no campo da saúde suplementar e que oferece serviços por meio de seguro-saúde ou planos de saúde. E aí, com toda essa proteção constitucional e legal dada para o direito à saúde, a partir da década de 1990, a gente começa a perceber no Brasil o fenômeno que hoje já é muito grande, que é o fenômeno da judicialização da saúde. O que é a judicialização da saúde? É quando um cidadão ou os órgãos de controle do Estado, principalmente o Ministério Público, né, eles vão à Justiça para pedir saúde, seja do sistema público, seja do sistema privado. Em 1990, isso começa a ser feito de forma muito intensa no campo da saúde pública, associado aos tratamentos de HIV/AIDS. Então, os pacientes, né, que foram acometidos, infectados com HIV e que começam a desenvolver a fase da doença, né, que a gente chama de AIDS, essa síndrome que reduz a imunidade dos pacientes. Os tratamentos eram muito caros, e mesmo as pessoas mais ricas não tinham condições de pagar
por esses tratamentos. Então, elas foram à justiça para obter do Poder Judiciário uma prestação jurisdicional que obrigasse o Estado brasileiro a fornecer o tratamento e os medicamentos antirretrovirais, né, que estavam disponíveis no mercado, principalmente no mercado internacional, e o Estado brasileiro passa a ser obrigado a oferecer isso. E também nessa época já se começa a acionar os seguros privados, que então eram organizados ainda como seguros vinculados à SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, para que esses seguros também arcassem com os custos relacionados ao tratamento desses pacientes. De lá para cá, a judicialização da saúde só cresceu. No início do século, né, 2000, 2002, a gente vai ter uma judicialização muito forte para medicamentos relacionados à hepatite. A gente começa a ter judicialização muito forte para insulinas diabéticas. A gente vai ter uma judicialização muito forte para órteses, próteses, e já na década de 2010 a 2020, a gente começa a ver um novo fluxo de judicialização, que é a judicialização das doenças raras, e dentro da judicialização para tratamento de doenças raras, a judicialização do tratamento de medicamentos oncológicos, né? E isso tanto no sistema público quanto no sistema privado. Em 2017, 2018, eu coordenei na Universidade de São Paulo, juntamente, né, em parceria com o INSPER, o colega Paulo Furquim, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, nós fizemos uma grande pesquisa sobre a judicialização de saúde no Brasil e identificamos quase 1 milhão de processos judiciais na época, 2018, hoje esse número deve ser até maior, né? Mas em 2018 tínhamos aproximadamente 1 milhão de processos judiciais no Brasil, pedindo os mais variados tipos de serviços e produtos relacionados à saúde, tanto do sistema público quanto do sistema privado. E uma pesquisa nessa base de dados permite verificar que os tratamentos oncológicos têm uma relevância muito grande no campo da judicialização da saúde. No campo do sistema público, assim como no campo do sistema privado de saúde suplementar, o que nós percebemos é que grande parte da judicialização se deve a um gap que existe entre o registro de um novo produto, um medicamento, por exemplo, né, ou um insumo farmacêutico, na Anvisa, e a sua incorporação para disponibilização na rede pública ou na rede de saúde suplementar. Na rede pública, os medicamentos são incorporados à Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, e a partir de um processo de incorporação que hoje é organizado e conduzido pela Comissão Nacional de Incorporações de Novas Tecnologias em Saúde, a CONITEC, que é um órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Inovação Tecnológica em Saúde, do Ministério da Saúde, e no campo da saúde suplementar, essa incorporação é feita pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a partir da atualização do rol de procedimentos da ANS, que é publicado periodicamente por resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que ocorre é que, entre o momento em que o medicamento é registrado na Anvisa e, portanto, tem a sua comercialização permitida no Brasil,
e o momento em que esse medicamento é incorporado, seja na Rename, seja no rol de procedimentos, existe anos, às vezes muitos anos, né? E os médicos, principalmente os médicos mais atualizados no campo da oncologia, eles já sabem que aquele medicamento pode ser oferecido no sistema de saúde brasileiro, porque a Anvisa já autorizou e começam a prescrever esses medicamentos, né? Só que eles não foram incorporados ainda nem no sistema público, nem no sistema privado. O paciente, de posse dessa prescrição médica, ele vai à justiça para pedir o que o médico dele considera o melhor tratamento disponível para o seu processo terapêutico, né? Seja ele oncológico ou não. Mas vamos aqui nos concentrar nos tratamentos do câncer, né? Tanto os cânceres mais prevalentes, quanto aqueles cânceres considerados mais raros. Seja um, seja outro, são medicamentos que, quando existem, demoram para ser incorporados no sistema público e no privado e geram uma judicialização. Então, o que ocorre no Brasil hoje é um atraso muito grande na incorporação de medicamentos autorizados pela Anvisa para fornecimento pela rede pública ou pela rede de saúde suplementar. No aspecto específico do câncer, a gente ainda vai ter, no campo da saúde privada, né, dos planos de saúde suplementar, uma questão que vai agravar a situação, né? Que é o fato de que a lei que organiza o plano de referência, ela não obriga, a princípio, os planos de saúde a fazerem a assistência farmacêutica fora do hospital. Ou seja, o plano de saúde ele é obrigado por lei a cobrir os medicamentos que são oferecidos no tratamento hospitalar. Mas, a partir do momento em que o paciente deixa o ambiente hospitalar, a princípio, esse é o entendimento que as operadoras de plano de saúde têm e que a própria ANS também apresenta nas suas regulações. A partir do momento que o paciente deixa o ambiente hospitalar, o plano de saúde não é mais obrigado a oferecer esse tratamento, né? Ocorre que a lei dos planos, ela foi feita na década de 90, onde os medicamentos orais para câncer, por exemplo, ainda eram incipientes, né? E extremamente caros. O que não é mais a realidade hoje, passados mais de 20 anos desde que essa lei foi aprovada. E hoje o que a gente tem é uma grande quantidade de medicamentos para câncer, para via oral, né, oferecidas e autorizadas no mercado brasileiro pela Anvisa, que não estão incorporados no SUS ainda, e que os planos de saúde se recusam sistematicamente a oferecer, com base nessa legislação limitada da década de 90. Isso gera conflito que vai à justiça, né? E essa judicialização, ela acaba sendo prejudicial para a sociedade brasileira como um todo. Em regra geral, né, e a pesquisa que a gente fez para o Conselho Nacional de Justiça mostrou isso com muita propriedade, os juízes vão dar ganho de causa para os pacientes, tanto contra a rede pública quanto contra a rede privada, entendendo que aquele contrato, né, do plano de saúde, ou que o direito à saúde relacionado ao Estado, ele abarca, sim, o fornecimento desses medicamentos para câncer via oral
quando existentes, porque isso, na verdade, é uma continuidade do tratamento que se inicia ou que tem uma parte dele na via hospitalar. E os juízes vão entender que os planos de saúde, então, são sim obrigados a oferecer esses medicamentos via oral para os pacientes, mesmo fora do ambiente hospitalar. Isso vem sendo judicializado há anos, ao ponto que o Congresso Nacional, recentemente, aprovou uma lei justamente para obrigar os planos de saúde a oferecerem esses tratamentos farmacêuticos fora do ambiente hospitalar, né, o medicamento oral para os pacientes. Ocorre que o presidente da República vetou os dispositivos que obrigariam os planos de saúde a oferecer esses medicamentos e isso, então, vai manter a confusão da judicialização, porque a gente sabe, né, pela atual legislação, os planos, eles sistematicamente vão recusar no fornecimento e esses pacientes vão judicializar, o que aumenta ainda mais o custo, né? Gera esse chamado custo Brasil, porque ao invés do paciente ter acesso direto ao medicamento que ele tem direito, ele precisa ir à justiça para obrigar ou o Estado ou o plano de saúde a oferecer esse medicamento para o seu paciente. Nesse sentido, né, é importante tentar derrubar o veto presidencial relacionado a essa obrigatoriedade dos planos de saúde de oferecerem esses medicamentos via oral para câncer e obrigar a Agência Nacional de Saúde Suplementar a incorporar no rol de procedimento com maior agilidade esses medicamentos, né? E é essa situação que nós estamos hoje, uma certa lacuna legislativa sobre essa obrigatoriedade que vem sendo corrigida pelo Poder Judiciário. Mas isso impacta o tratamento do paciente de uma forma muito negativa. Por quê? Porque o paciente, principalmente o paciente oncológico, é um paciente vulnerável, é um paciente que tem medo, é um paciente que tem que focar suas energias no seu tratamento terapêutico. E quando ele tem uma recusa no fornecimento do medicamento que ele tem direito, seja pelo Estado, seja pelo plano de saúde, isso vai ter um impacto no próprio tratamento, porque vai abalar, né, emocionalmente esse paciente, psicologicamente esse paciente, e vai fazer com que ele tenha que gastar energias com advogado, além de recursos financeiros, energia física, né, e emocional, para mobilizar um advogado, ir à justiça, esperar o juiz dar uma decisão favorável, o que não é sempre certo. Como eu disse, 90% dos casos são favoráveis ao paciente, mas tem 10% que não são, né? Então fica aquela tensão, depois exigir judicialmente do plano de saúde do Estado esse tratamento farmacêutico via oral. Tudo isso é um desgaste enorme que impacta o paciente física, psicológica e emocionalmente, e que impacta o sistema de saúde e de justiça brasileiro em termos de custos desnecessários. Nesse sentido, é fundamental que a gente melhore todo o nosso modelo de incorporação dessas novas tecnologias, tanto na Rename quanto no rol de procedimentos da ANS. Essa legislação que o Congresso Nacional aprovou e que o presidente vetou e que agora a derrubada do veto está em discussão no Congresso Nacional é muito importante e acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse movimento, né? Uma incorporação rápida dos medicamentos que se comprovem eficazes com um custo-benefício razoável, né? Ela deve ser feita com bastante cuidado,
tanto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto pelo Ministério da Saúde, por meio das atualizações da RENAME. Porque enquanto isso não ocorrer, a gente continuará tendo esse grande volume de judicialização da saúde no Brasil, e que hoje o tratamento oncológico responde por grande parte dessa judicialização, por conta desses problemas que eu mencionei, uma incorporação tardia e o alto custo desses medicamentos, né? Existem alguns grandes processos em análise no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema também, e que o Supremo Tribunal Federal e o STJ organizaram as balizas pelas quais os planos e o SUS serão obrigados a oferecer esses tratamentos. Fato é que se mantém aberto a judicialização, a possibilidade de judicialização para acesso a esses tratamentos, mas não é a melhor forma. A melhor forma é uma incorporação rápida desses medicamentos e da obrigação de fornecimento desses medicamentos, tanto no campo do Sistema Único de Saúde, quanto no campo do sistema privado de saúde. Então, essas eram as ideias iniciais sobre judicialização da saúde no que se refere ao tratamento do câncer no Brasil, que eu gostaria de trazer aqui nessa primeira fala, e depois poderemos aprofundar durante os debates. Agradeço a atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Gostaria aqui de agradecer ao Dr. Fernando Aidt, foi muito importante a discussão que ele trouxe em relação ao custo de judicialização para o sistema como um todo. É importante a gente refletir sobre o quanto o PL 6330 contribui para a redução dessa judicialização que só cresce no Brasil. Agora, nós finalizamos o painel do Instituto Vencer o Câncer dentro do Congresso do TJCC. Eu não poderia deixar de agradecer os painelistas que estão aqui conosco, que trabalham por essa causa há muitos anos, cada um na sua área de contribuição. Nós seguimos ao vivo, muitas perguntas estão chegando, são importantes, por favor, mandem. Muito obrigada aos organizadores, em nome do Instituto Vencer o Câncer, e parabéns pelo Congresso TJCC. Boa tarde. Eu entro agora neste momento ao vivo para agradecer todas as pessoas que assistiram o painel organizado pelo Instituto Vencer o Câncer. Nós estamos aqui, em nome do Instituto, também agradecendo a toda a organização do Congresso, Todos Juntos contra o Câncer. Infelizmente, o nosso tempo está estourado, nós fomos informados que todas as perguntas podem ser e serão direcionadas para o faleconosco@vencerocâncer.org.br. Muito obrigada a todas as pessoas que aqui estiveram, que mandaram perguntas. Continuem conosco agora neste canal, que nós teremos o maior prazer de responder a todas as questões que surgiram e emergiram a partir das discussões que foram apresentadas hoje. Muito obrigada a todos.